O mundo já tem um sensor que mede glicose e cetona, é isso mesmo. Será que ele já está disponível em algum país? Como que funciona na prática? Eu vou trazer todas essas novidades e essas respostas agora neste vídeo. Então fica comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. A gente sabe que no Brasil muita gente que convive com diabetes não tem acesso àquelas tiras que medem cetona. Aliás, muita gente não sabe nem o que é cetona e como o nosso corpo libera isso no organismo, né? Vou te explicar de uma forma bem simples. Uma pessoa com diabetes, quando falta insulina, o corpo começa a usar como fonte de energia a gordura. E aí, quando ele começa a usar essa gordura, o corpo também começa a liberar cetona, tanto dentro da célula quanto da corrente sanguínea. Isso faz com que o sangue fique ácido e isso oferece vários riscos à saúde. Eu conversei com a doutora Mônica Gabay e ela explicou sobre essas novidades e como funciona esse sensor que mede glicose e cetona. Acompanhe. Eu estou aqui com a doutora Mônica Gabay para a gente falar sobre essa novidade apresentada no ATTD, o maior evento de tecnologia em diabetes do mundo, e sobre o sensor de glicose que também mede cetona. Imagina só, no mesmo dispositivo a gente tem esses dois resultados, né? Qual que é a importância disso, doutora Mônica? Bom, em primeiro lugar vamos entender o que é cetona, né, gente? Está na moda agora a gente falar de cetona. Cetona é a quebra da gordura que lança um produto, que é a cetona. Por exemplo, numa situação de ausência de insulina, eu não consigo alimentar a célula com glicose, eu vou alimentar com cetona. Então, o fígado quebra aquela gordura, lança a cetona que consegue entrar na célula sem a ajuda da insulina. Por outro lado, essa cetona também vai para o sangue e acidifica o sangue. E daí vem esse nome ceto, de cetona, acidose, porque está ácido, diabética na pessoa com diabetes. Ou seja, quando isso acontece, o sangue fica ácido, a gente pode dizer que é um sangue... Está acidificado, se você medir o poluído pH... ou não? Acidificado, se você medir o pH está ácido, o que faz a pessoa ter todo aquele comportamento, respiração rápida, náusea, vômito. E a gente deve evitar essa situação, é uma situação de extremo estresse para o organismo. E, na verdade, o dia a dia das pessoas com diabetes no Brasil, já que a fita de cetona ainda é muito cara quando a gente pensa no mercado brasileiro, não é comum as pessoas adotarem essa postura de medir cetona, que seria o correto. Ó, sua glicemia subiu, por exemplo, acima de 250, preste atenção na cetona. Então, se você tivesse a possibilidade, que é isso que o sensor traz de bacana, você está medindo a sua glicose, você enxerga também o comportamento na cetona, que vai ser medido a cada 1 minuto nesse sensor, que seria o Freestyle Lib 3, né? Ele vai acoplar glicose e cetona, faz com que essas pessoas tenham uma previsibilidade do que vai acontecer, porque a cetona está subindo, e possa, antes de chegar neste momento da cetoacidose, já tomar providência, uma boa hidratação, ajustar a dose de insulina, saber se está tendo algum processo infeccioso, algo que deva ser feito naquele momento. E a gente tem que falar também que quando a gente tem cetoacidose é algo muito arriscado para a pessoa, né, doutora Mônica? Risco de vida mesmo, né? Quer dizer, hoje em dia a gente nem fala de vida, risco de morte, esse seria o termo correto. Obviamente, se você tiver numa situação que nada é feito, a primeira providência quando uma pessoa apresenta cetoacidose é o quê? Hidratar. Então a hidratação é fundamental. Você chega no pronto-socorro, vai ter aquele soro para hidratar e ao mesmo tempo doses múltiplas de insulina ou diretamente na veia. Portanto, ninguém quer passar por esse estresse metabólico. A gente tem que prevenir isso na rotina do dia a dia. Então aqui eles têm essa visão de fornecer para os pacientes, é interessante, fita de cetona e glucagon. Duas coisas que a gente não tem no Brasil de maneira... Porque agora glucagon é inalatório aqui, nasal, que é prático. Então, o cuidado com a hipo e o cuidado com a hiper medindo cetona. E aí você consegue também, sabendo a quantidade, se está subindo no nível de cetona, tomar alguma decisão, né? Beber bastante água, se hidratar, procurar ajuda médica, né? E lembrar que existem situações, gente, que tem cetona não só da pessoa do diabetes. Então, por exemplo, um jejum prolongado, se eu fizer um jejum prolongado, eu vou ter cetona na urina, cetona no sangue. Dificilmente chega no nível muito alto, como acontece no caso do diabetes quando está descompensado. Então existem limites de corte. Na aula, por exemplo, ele colocou o limite de corte de 1 milimol. Então é o momento que você fala, opa,
A gente normalmente diz entre os médicos que valor acima de 1,5 já é um valor de muito risco para a cetoacidose. E eles colocaram como corte 1 milimol. Então, quer dizer, você está chegando perto daquele 1 milimol, alguma coisa está acontecendo, vamos tomar providência para evitar que chegue em 1,5, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, você permite acesso, um universo aí para ser estudado, né? Porque quando a gente fala de cetona, a gente ainda tem muito a explorar e entender, né? O que a cetona pode trazer para o organismo, o que ela pode significar, né, doutora Mônica? E a gente fala também de uma tecnologia que vai permitir cada vez mais acesso, né? A gente está falando do Brasil que tem tiras para poder medir, que elas não são acessíveis. Quando a gente tem um aplicativo, né, um dispositivo que permite isso, né, medir a glicose e medir a cetona, você amplia também o acesso das pessoas e cada vez mais pessoas vão tendo possibilidades de usar ou ter um dispositivo ou uma tira, por exemplo, para poder medir. E eu acho que vale a pena lembrar que o sensor é o mesmo. A gente não está falando de 2 sensores. Então, o mesmo sensor do Freestyle Libre 3, aquele pequenininho, ele vai ter o sensor da glicose e o sensor. É importante dizer que agora, em 2024, a gente não tem esse Freestyle Libre 3 que mede glicose e cetona, mas já foi desenvolvido, agora a empresa fabricante precisa se adequar aí para o lançamento no futuro. É isso, ficou com alguma dúvida? Comente. Tem mais alguma coisa, doutora Mônica? Eu acho que a gente falou os pontos mais importantes. Tá aí, ó. Compartilhe o vídeo por questão de informação, para você saber, já estão, aliás, já desenvolveram um dispositivo para medir glicose e cetona. Não existe nada no mundo por enquanto, né? Não. A gente tem sensores separados, outros modelos que analisam só cetona separado de glicose. Mas é importante dizer que tem alguns aqui apresentados, né, no congresso do ATTD, mas não temos estudos específicos para avaliar. E esse é um dado super importante, até fazendo um breakzinho rápido aqui, nós médicos gostamos quando a gente tem estudos que confirmam segurança, acurácia, então isso é necessário. Então o mundo de sensor cresceu muito e a gente tem empresas muito robustas com estudos seguros, randomizados, mostrando dados e a gente tem a segurança de utilizar. E outros modelos que a gente ainda aguarda os estudos para que a gente possa realmente implementar no nosso dia a dia. E quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança para o médico tomar a decisão e para o paciente no seu dia a dia, para quem convive, como eu, com diabetes, para poder tomar a decisão. Então tem que tomar muito cuidado porque temos os órgãos regulatórios para poder aprovar, estudos para poder garantir essa segurança, então para a gente tomar cuidado. A gente fala muito de fake news, de muita coisa sendo compartilhada nas redes sociais, como relógios que medem glicose, a gente tem que tomar cuidado para não cair, né, num golpe ou numa fake news e acreditar que aquilo ali está ajudando e na verdade os números não são confiáveis. É isso, doutora Mônica, obrigado. Imagina, viu? Foi um prazer. Compartilhe o vídeo, vamos juntos levar informação a quem precisa, afinal, informação é remédio. Tchau, gente, boas glicemias. Diabético. Uma pessoa com diabetes, quando falta insulina, o corpo começa a usar como fonte de energia a gordura, tanto dentro da célula quanto da corrente sanguínea. Isso faz com que o sangue fique ácido e isso oferece vários riscos à saúde.